Hoje, através da palavra do Senhor, nós vamos tomar uma decisão na nossa vida e que nós possamos ter um recomeço de vida. Deus, verdadeiramente, Ele está vivo. E nós temos prova disso. Quando você crê na palavra do Senhor e toma posse da palavra do Senhor, Ele mesmo te conduzirá. Hoje, todo o mundo está passando por guerras e estão passando por crises e estão caminhando para mais crises. E a razão disso é porque o evangelismo não está acontecendo. Pois somente por causa do evangelismo as trevas são destruídas. Então, como nós possamos fazer com que o Japão se torne um país bom? Todas as pessoas que estão no Japão precisam crer em Jesus e esse país se tornará um país maravilhoso. Ontem, novamente, eu fui ao templo Atsuda e muitos estavam ali adorando. Já acabou, né, o ano novo, mas eu tenho visto que parece que esse ano o templo está mais cheio. Parece que as pessoas estão sentindo que a sua vida não está indo bem e é por isso que eles estão mais apegados a essas religiões. Mas quanto mais eles adoram, mais problemas aparecem, e essa é a verdade. Antes de ontem, foi o aniversário do imperador. Então, muitas pessoas se reuniram e tinha tanta gente que não dava nem para ver o rosto de pessoas que estavam ali atrás. E parece que se reuniu muitas pessoas ali naquele templo de Atsuta na sexta-feira. E, surpreendentemente, pessoas estavam falando banzai ao imperador. Banzai, essa palavra, realmente, ela não é muito mais usada, né? É só o Japão que ainda usa essa palavra. Banzai. Essa palavra, ela é uma palavra para endeusar alguém. E na era que nós estamos vivendo hoje, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa maravilhosa, sabe? Ninguém adora essa pessoa com banzai, como se fosse uma divindade. Mas o Japão e a Coreia do Norte ainda fazem isso. E eles se tornaram esse país que adora seres humanos como se fossem deuses. Mas isso não é um problema dos ímpios, é um problema das igrejas dentro do Japão. Porque a igreja não está pregando o evangelho, os ímpios não acreditam em Cristo e por isso, infelizmente, eles adoram a ídolos falsos. Por isso, nós precisamos ver o campo. Mas não podemos ficar colocando desculpas. Precisamos receber graça, sermos fortalecidos e cada um de nós precisamos ser evangelistas. Porque na igreja de Antioquia, ali foi iniciada uma igreja que pregava o evangelho. E por isso chegou até o mundo inteiro. Se naquela época não tivesse tido essa igreja de Antioquia, nós que estamos aqui hoje não creríamos em Jesus Cristo. E também para o futuro é igualmente, se nós não pregarmos o evangelho, daqui para frente, os japoneses, as famílias japonesas não serão salvas. A igreja tem essa missão tão importante, mas por que ela não está conseguindo cumprir essa missão? Porque ela não está lutando contra o diabo, seu inimigo. Porque ela não tem inimizade contra o diabo, que é o seu inimigo. Quando você tem inimizade contra o diabo,
Deus, ele derrama poder sobre você, misteriosamente. Na semana passada eu estive na Coreia e eu preguei em 3 igrejas lá. Nossa igreja missionária evangélica, quando nós construímos, abrimos a primeira igreja, era no quintal de um templo, a nossa igreja. Mas, conforme nós fomos crescendo, as pessoas pararam de ir até o templo. E às vezes eu vou, né, nesse local que a gente tinha a primeira igreja lá, e até hoje não tem mais quase pessoas que vão ali adorar a deuses falsos naquele templo. Ou seja, porque nós lutamos contra o diabo da forma correta, nós entendemos que o diabo ele não tem mais poder sobre aquele lugar. Então, nós fomos vitoriosos nesse campo. E então Deus nos deu um lugar 10 vezes maior do que o que a gente tinha. E eu testemunhei isso nessas igrejas na Coreia. E então, nesse campo que nós estamos aqui 10 anos, estamos lutando e agora, né, tínhamos também aqui do nosso lado um templo e esse templo também ele está perdendo a força. Antes eles chamavam pessoas famosas, atores, cantores e hoje eles já não chamam porque não tem mais quem vá nesse templo. Vocês sabem que esse templo Narita aqui próximo, eles faziam eventos gigantes, eles chamavam pessoas famosas. Mas nós da Igreja Missionária Evangélica lutamos, crescemos e muitas pessoas começaram a se reunir na igreja, políticos. Muitos tipos de políticos vieram e a consequência é que todas essas trevas está perdendo a força, provavelmente irão fechar as portas. E a igreja que nós temos agora já está cheia, já está sempre nós estamos usando, né? Todos os dias, todas as semanas e está faltando salas para nós usarmos. E então nós decidimos que nós vamos lutar agora por outro bairro, onde tem um templo muito maior. Ali é onde a gente encontrou esse terreno e nós estamos orando por isso e eu falei para eles isso também. Então, nós estamos orando por esse terreno que tem ao lado desse templo grande e com certeza será uma das maiores igrejas do Japão, provavelmente uma das maiores igrejas também do mundo. No caso do Japão, nós compramos, né, uma coisa, um prédio. Nós provavelmente temos que pagar por 30 anos, então é muito difícil que essa igreja ela evolua com o tempo. Não existe quase igrejas com mais de 30 pessoas se reunindo hoje, atualmente no Japão. Porque a nossa igreja, com tanta força, né, que nós temos, nós estamos nos tornando a maior igreja do Japão. Porque cada um dos santos estão se reunindo aqui, estão sendo abençoados nos seus campos. Por quê? Porque nós estamos lutando, guerreando espiritualmente. Temos a noção que existe o diabo, que ele existe. Nós sabemos quem é o causador por fazer com que os seres humanos façam idolatria e estejam sendo destruídos. Quando nós sabemos disso, nós não colocamos a culpa nos outros, nós começamos a ver quem é o verdadeiro causador da nosso sofrimento. Ninguém nos ensinou a fazer idolatria. A idolatria é o nosso destino. Ninguém nos ensinou e não falou que nós
tínhamos que fazer coisas, nosso destino era ser destruído. Mas Jesus nos salvou desse lugar. Eu estava lendo o jornal hoje e eles falaram que os homossexuais, né, a homossexualidade está aumentando. E que isso é uma coisa boa. Eles estão falando no jornal, nós estamos numa era onde eles estão apoiando a homossexualidade. E isso é uma consequência espiritual. Os homossexuais, eles não querem fazer isso. É o diabo que faz com que eles tenham esse sentimento, esse desejo. Um homem tem vontade sexual com outro homem. É o diabo que faz com que ele tenha esse desejo. E é por isso que aí há esse relacionamento homossexual. Ou uma mulher se atrai por outra mulher. O diabo faz isso. O diabo coloca esse tipo de pensamento e vontade, então eles obedecem a isso, pois estão sendo controlados. E eles acham que isso é bom. Mas se eles continuarem vivendo assim, quando olharem para trás, vai ver que a vida foi muito sofrida, muito difícil. Se ser homossexual e ser feliz, ok, mas não é. O diabo faz com que essa pessoa caminhe por esse tipo de caminho e leva ele a um final trágico. Mas se nós orarmos, todos esses problemas, eles são solucionados. Conforme a era está passando, está aumentando muitas pessoas viciadas, homossexuais e doenças psicológicas. Como nós podemos mudar, como nós podemos salvar essa sociedade? Quando eles escutarem o evangelho e serem salvos através de Jesus Cristo, será solucionado. E essa é a missão da igreja. Nós, da Igreja Missionária Evangélica, estamos guerreando espiritualmente. Temos um mandato divino. Temos um movimento dos remanescentes. E nós cremos que isso mudará o Japão e o mundo. Por isso, se você soube dessa verdade, você crê nessa verdade e ande por isso. Mas você entende com o seu pensamento, com a sua mente, mas o diabo, ele te impede de praticar isso, de continuar crendo. Por isso, nesse momento de adoração, nós precisamos estar de olhos abertos. Mesmo que talvez você está sentado aqui agora, mas os teus pensamentos estão em outro lugar. Mesmo você sentado aqui agora, o diabo, ele tenta te tirar de se concentrar no que está sendo falado aqui, da palavra de Deus. Então você tem que pedir, Jesus que esmagou a cabeça de Satanás, opera em mim agora, para que eu ouça a tua palavra, para que eu me concentre na tua palavra. Pois se você toma posse da palavra, as coisas acontecem. E você ora para Jesus, Jesus, que eu possa dizer amém para essa palavra que o Senhor está pregando agora. Então a igreja de Antioquia, eles fizeram uma guerra espiritual e é por isso que até hoje o evangelho está sendo pregado. E nós precisamos receber a mesma bênção que a igreja de Antioquia. Ou seja, a igreja precisa ser uma igreja correta para que tudo seja solucionado. Mas o que é ser uma igreja correta? É uma igreja que prega o evangelho correto, o evangelho genuíno a todas as pessoas. Então, primeiro, isso é o 237, é o jardim dos gentios. O propósito da igreja é pregar o evangelho genuíno para todas as pessoas. Em 1910, houve a primeira conferência missionária no mundo. E o tema daquela conferência foi: vamos pregar para países que ainda o evangelho não foi pregado.
Ou seja, naquela época, os pastores e os missionários, como que eles pensavam sobre missão? Eles olhavam para a nação, se era uma nação cristã ou se não era uma nação cristã. E então eles decidiam, através disso, fazer as missões nos países que não eram ainda uma nação cristã. Então, os países que já eram cristãos, eles enviavam missionários para esses outros países que não eram ainda. E esse era o pensamento correto. Essa era a forma correta de se fazer. Mas quando nós voltamos agora para o Japão não é um país cristão, certo? Então, por isso, o que nossa igreja, está, sempre carregando conosco é evangelização do Japão. Nós não estamos no nível de vamos pregar o evangelho. Nós estamos no nível de vamos fazer com que essa nação se torne uma nação cristã. E para isso, todos os japoneses precisam ouvir o evangelho. Todos os políticos e até mesmo o imperador precisa ser evangelizado. E esse propósito é um propósito que alegra ao Senhor. Não existe. Será que existe alguma outra igreja que tem esse mesmo propósito aqui dentro do Japão hoje? E a igreja do mundo, eles estão evangelizando, mas eles não estão evangelizando para fazer com que um país inteiro se torne um país cristão. Mas quando nós temos esse propósito claro, a mão do Senhor está sobre nós, nós recebemos a mesma bênção que a igreja de Antioquia recebeu. A igreja de Antioquia, ao contrário dela, era a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, eles achavam que só nós que estamos salvos, tá tudo bem, nós nos reunimos. Eles não pensavam em evangelização. Eles estavam satisfeitos só eles estarem salvos. Mas então Deus, ele vem e então ele deu perseguição, ele colocou perseguição sobre essa igreja. Então eles não foram dispersos para fazer evangelização, eles foram dispersos por causa que eles ficaram com medo da perseguição. Jesus, para cumprir o seu propósito, ele disse que todo aquele que toma posse do seu propósito é abençoado, mas se aquele que não toma posse do propósito, ele vai se inferir para que essa pessoa cumpra o propósito. Então, em Marcos 16:15, Jesus disse: eu lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Jesus, ele deu uma ordem. Ele disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mas a igreja de Jerusalém não foi para o mundo. Não estava pregando para todas as pessoas. Eles estavam pensando só eles judeus. Por isso, infelizmente, eles passaram por perseguição para que eles pudessem ser dispersos e abrisse os olhos deles para a evangelização, a grande comissão. Então, naquele momento, eles não só pregavam para os judeus, mas começaram a pregar também para os gregos. Por isso está escrito que as mãos do Senhor estavam sobre eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. E mais que isso, eles mandaram Barnabé e Saulo como missionários para outros lugares. Eu vou repetir novamente. Nós da Igreja Missionária Evangélica, o nosso propósito é evangelização da nação japonesa. Então agora, depois que isso acontecer, o Japão evangelizará o mundo. Esse é o propósito de Jesus, esse é o desejo, a vontade de Deus. Por isso, lá em 1 Pedro 2:9, nós precisamos tomar posse dessa palavra.
Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, uma vida concentrada em evangelização, em missão. Mesmo que aconteça coisas difíceis, que você possa entender que é porque você não estava caminhando para o caminho de Jesus, mas e que Ele está te chamando, te trazendo de volta para a vontade dEle, e que você possa caminhar nesse caminho da vontade de Jesus. E nós, da Igreja Missionária Evangélica, nós iremos seguir até cumprirmos esse propósito de evangelização dessa nação. Mesmo que a empresa Toyota seja destruída, nossa igreja continuará. Eu estou falando sério. Nós seguiremos. Por isso, a vida de vocês, ela está em cima de uma rocha inabalável. Então, mesmo que a empresa Toyota fale, nós não seremos abalados. A Toyota está crescendo muito. Provavelmente porque nossa igreja está estabelecida aqui, ao lado da empresa. Antes da nossa igreja ser estabelecida aqui, nessa região, a Toyota não era conhecida mundialmente. Mas porque nós pregamos, porque nós vivemos a missão. O Senhor, Ele opera em todas as áreas e faz com que todas as coisas aconteçam. Então, evangelizar não é uma coisa difícil. Sabe por quê? Porque Deus, Ele traz pessoas que querem ser evangelizadas para perto de nós. E as missões não é uma coisa longe, distante. Sabe por quê? Porque aqui na nossa igreja temos 70 alunos estrangeiros. E as pessoas que estão ao redor de você, como você vai evangelizá-las? Sabe, na frente da igreja nós temos um desenho, um quadro. E você precisa saber explicar apenas aquele quadro, o sentido, aquele desenho ali no quadro. Todos os seres humanos eram escravos do diabo. Estavam sofrendo, estavam indo caminho ao inferno. E você, sem saber, estava sofrendo como um escravo. E você, o evangelizar é você ensinar isso. Então, qual é o caminho para sair desse lugar de sofrimento? Não é religião. Sabe por quê? Porque a religião faz com que você continue sendo escravo do diabo. Somente o Deus verdadeiro consegue solucionar esse problema. E esse Deus verdadeiro veio a este mundo. E Ele mesmo provou que Ele é o verdadeiro Deus. Ele fez vários milagres, Ele provou de várias formas, fez vários sinais. E após isso, Ele foi crucificado. O verdadeiro Deus, no nosso lugar, foi crucificado. E Ele esmagou a cabeça do diabo que estava nos destruindo. Para nos libertar desse destino de sofrimento. Então, após ele ser crucificado, para provar que ele era o verdadeiro Deus, ele ressuscitou no terceiro dia. Então, todos os deuses que você acreditou até hoje, todos eram ídolos que o diabo inventou. Mas somente Jesus Cristo. No momento em que você crê que Ele é o único Salvador, o Deus verdadeiro, você se torna filho de Deus. Aleluia. E pregar isso é evangelizar. Basta você ser a testemunha. No momento em que você crê no verdadeiro Jesus, provavelmente alguma coisa aconteceu na tua vida, sabe por quê? Porque toda maldição foi quebrada. Ele mudou o teu destino, você se tornou filho de Deus. Você tem a prova, você é a testemunha. Então,
Uma igreja correta é uma igreja que prega um evangelho correto para todas as pessoas e uma igreja que cura qualquer enfermidade e doença. Se você vir à igreja, qualquer enfermidade e doença é curada. O símbolo da igreja é a cruz. E quando você vai a uma farmácia ou algum hospital, eles usam o mesmo símbolo da igreja, que é a cruz. Curar uma enfermidade era uma coisa que a igreja fazia. E porque a igreja fazia isso, então as farmácias começaram a usar o mesmo símbolo. Mas uma das doenças que a medicina não consegue curar é as doenças psicológicas e o câncer em estado terminal. Mas a igreja consegue curar essas enfermidades. Então, como é curado? O que- Basta saber o que Jesus fez por você e desfrutar disso. Então você experimentará a cura. Sabe o que Jesus fez? Ele destruiu o diabo que estava nos fazendo sofrer. Ele solucionou todos os nossos problemas. E hoje, como Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Deus está em você. E quando você crê nisso e desfruta disso, você é curado. Desde as pessoas que têm preocupação, elas já não terão mais. Ansiedade. Muitas pessoas estão com síndromes de pânico ou ansiedade hoje em dia. Na semana passada, eu estive com os pastores e nós fomos a um túnel. Nós estivemos próximo à Coreia do Norte. Nós fomos a um túnel onde a Coreia do Norte tinha cavado, mas quando as pessoas que têm pânico, elas não conseguem entrar nesse tipo de lugar. E eles estavam falando que muitas pessoas não conseguem entrar dentro daquele túnel porque tem alguma síndrome, algum pânico. E nós tínhamos também esse tipo de síndromes. Mas quando você começou a desfrutar de Jesus, do poder de Jesus, você foi curado. E também a solidão, o vazio, ele tira tudo isso. Ninguém me ama. Eu fui abandonado, sabe? Esse tipo de ferida. Quando você desfruta de que Jesus está com você, Jesus te ama. Quando você desfruta disso, você é curado. Doenças, enfermidades que ninguém consegue curar. Jesus consegue curar quando você crê que Ele está com você. Jesus, com o poder que transcende, né, o espaço e tempo, com o poder do trono de Deus, Ele nos cura, Ele nos fortalece, nos fortalece para vencermos o diabo. Ele é a nossa força, amém? Desta forma, quando você toma posse e ora, você é curado e sabe o que mais acontece? Você é fortalecido. Eu sempre oro assim. O, o Rei Jesus que vive agora. Já esmagou Satanás, que tem tentado impedir com que nós pregarmos o evangelho para o Japão. E a verdade, você pode utilizar essa oração e mudar, né? Ali a dificuldade que você está tendo, os conflitos que você está tendo. Você pode orar dessa forma, orando assim: Jesus, eu acredito que tu já destruiu o diabo que está me impedindo de alguma coisa, que está me fazendo sofrer de alguma coisa, sabe?
Por exemplo, se você tem alguma enfermidade que não tem cura, sabe quem colocou essa enfermidade em você? O diabo. Então você pode orar: Jesus, tu estás comigo. O diabo foi esmagado naquela cruz. Então, primeiro, você ora assim: eu creio em Jesus que esmagou o diabo, que tem feito alguma, né? Você coloca alguma coisa que está acontecendo na sua vida, algum impedimento. E quando você fala esse Rei Jesus está com você 24 horas, 25 horas para sempre, e ele pode te fortalecer e te curar, é o ponto dessa oração. Então, quanto mais você crer nisso, quanto mais você ora isso, nada será problema para você. 3. Que o Senhor opere em mim com o poder do trono que transcende o espaço-tempo. Que o Senhor possa me fortalecer para que eu tenha inimizade contra o diabo e que eu possa fazer uma guerra espiritual. As pessoas que estão com problemas, né, com depressão, elas não conseguem ter inimizade contra o diabo. Geralmente elas têm inimizade contra as pessoas ao seu redor. Então, elas ficam com tanto ódio das pessoas que estão à volta que vai piorando a situação delas. Quando você volta todo o seu ódio, toda a sua inimizade contra o diabo, você é curado e fortalecido espiritualmente. E quanto mais você tem inimizade contra o diabo, mais você ama Deus e mais você ama as pessoas. E isso é a prova de que você foi curado. Por isso, tenha inimizade contra o diabo. Guerreie contra o diabo. Resista ao diabo. Que hoje também você tenha inimizade contra o diabo. E que você seja um vitorioso, um conquistador, uma pessoa que salva, leva a salvação para as pessoas. Que você ore de manhã, de tarde e à noite. E conforme você vai fazendo isso, você é fortalecido. Aleluia! Dessa forma, para que nós possamos evangelizar fortemente, nosso local, né, da nossa igreja, ela já está pequeno. Então nós precisamos pregar para o 237, precisamos de uma instituição de cura, precisamos de um lugar maior. Na Coreia, eu fui, né, junto com os pastores para a Coreia. Aonde você vai, tem igrejas com a cruz, tem mega igrejas em todo lugar, igrejas que entra 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Mas no Japão, não tem uma igreja que entre 100 pessoas. 1.000 pessoas, desculpa. Então nós vamos levantar uma igreja onde reúne 2.500 pessoas, aonde qualquer pessoa possa vir e possa orar e possa ser curada. E que possa descansar e que possa ser curada. Precisamos desse lugar. 3. Uma igreja que alegra o Senhor é uma igreja que cria remanescentes, que educa remanescentes. Essa é a parte mais importante. Na vida de Abraão, a coisa mais preciosa foi criar Isaac. E a coisa mais importante da vida de Isaac foi criar Jacó. Igualmente, nossa igreja, nossa grande missão é criar nossos remanescentes para que eles possam ser líderes nas próximas gerações. Uma igreja grande, ela cria um grande remanescente. E quando há um grande remanescente, um líder, o mundo, ele muda. Na Coreia, né, um dos presidentes,
ele, ele foi preso e ele se encontrou dentro da cadeia com um missionário. Aquele homem, ele foi pena de morte, né? Mas ali, naquele encontro, ele recebeu uma Bíblia e ele leu a Bíblia, ele acreditou na Bíblia. E ele decidiu, ele falou, se caso ele fosse solto, ele ia fazer com que a Coreia se tornasse um país, uma nação que cresce em Cristo. E ele se tornou. Quando um remanescente toma posse de uma missão como essa, Deus opera. Então, uma vez no mês, os nossos remanescentes vêm para o retiro aqui na igreja. Nós começamos isso no mês passado. Eles são treinados durante esse período e eles dormem aqui na igreja, juntamente com alguns irmãos, e os irmãos ajudam, né, a fazer comida para eles. Eu estou muito agradecido por cada um que está se disponibilizando. E quando nós tínhamos a nossa igreja pequena, nós não tínhamos muitas salas, né, para fazer esse tipo de coisa. Então, nós é, nós tínhamos 2 andares e no segundo andar é onde nós tínhamos um espaçozinho para que os remanescentes pudessem, né, dormir ali e passar o tempo ali. E um dos remanescentes que estavam conosco naquela época é o pastor Seigo, o pastor Miquia, né? Os pastores que vocês verem hoje aqui, eles eram jovens. E eu acredito que estar na igreja era mais legal do que estar em casa. Ali nós líamos a palavra, treinávamos, conversávamos e tínhamos comunhão. Então, após nós, né, se mudarmos para Sakai, nós tínhamos perdido isso, mas hoje nós nos posicionamos para abrir esse lugar, essa instituição, onde os remanescentes vêm e passam tempo aqui na igreja. E para criar e educar um remanescente, a coisa mais importante é ensinar eles a ter inimizade contra o diabo. Para isso, a melhor forma é levá-los, é mostrar o campo para eles, o templo aqui em Atsuta. Ele é muito próximo aqui da nossa igreja. Vá lá, leve os seus filhos ali. E lá você vai ver, né, com os próprios olhos, a situação que está acontecendo no país. E nós estaremos fazendo um contrato essa semana com uma escola internacional, né? Onde nós poderemos ter desde o prezinho até crianças maiores. Nas Filipinas tem uma escola lá e eu fui, né, ver, e ali eu vi que tinha muitos alunos, né? E é uma escola que iniciou, né, com base nos Estados Unidos e tem ali nas Filipinas. E essa escola internacional, quando você conclui como se tivesse ido para a escola da América e então você ganha um certificado para ir para a universidade, né? Onde os remanescentes, eles estarão aprendendo a falar inglês e poderão até ir para o Canadá ou para os Estados Unidos, poderão ir para universidades fora aqui do Japão, nesses países. Ou dentro, né, dessa escola que nós temos, no Samito School, você pode aprender aqui conforme a educação do Japão e também permanecer no Japão.
Dessa forma, nós não vamos ficar somente aqui dentro da igreja, mas quando você vir à igreja, você entenderá, né, essa fofoca, né, que ela chegue a todo o Japão, aonde se você vir à nossa igreja, o seu filho será educado e poderá ir até mesmo para outros países. E nós não temos nada para provar que nós temos uma instituição que possa ter essa escola internacional. Por isso nós precisamos levantar o RUTC. Mas é Deus quem vai fazer tudo isso. É Deus quem vai levantar esse prédio. Então, basta nós termos fé. Deus, ele sempre fez através da fé. Sempre operou através da fé. Quando nós íamos comprar essa igreja aqui em Sakai, em uma semana as coisas aconteceram. E as pessoas que não vieram à igreja, uma semana eles faltaram, eles perderam isso, eles nem sabiam que a gente tinha conseguido comprar a igreja nova. Então, irmãos, vocês não sabem o que pode acontecer em uma semana, então venham toda semana para a igreja. Porque pode ser que do nada, né, nós estejamos já lá em Atsuta e você vem aqui e não vai ter ninguém. Tudo Deus sabe e é Ele que opera. E a igreja de Antioquia, né, mesmo que o mundo todo passou por crise, Deus, ele protegeu a igreja de Antioquia. E sabe que tipo de crise que foi? Foi uma crise tão grande que aconteceu naquela época que o adulto roubava comida da boca de criança. Isso tem na história ainda. Disse que tinha muitas pessoas mortas pela rua de fome. Mas somente a igreja de Antioquia, e somente Antioquia permaneceu com fartura, permaneceu bem durante toda essa crise. Dessa forma, quando nós pregarmos como a igreja de Antioquia, cuidarmos dos remanescentes, quando nós nos tornarmos esse tipo de igreja, todas as coisas, Deus operará, Deus fará. Por isso, creia em Cristo. E creia que esse Cristo fará todas as coisas. Que nós possamos crer nisso juntos. Seremos curados e nos tornaremos testemunhas. Que nós possamos levantar o RUTC que tem os 3 jardins. E eu creio que nós pregaremos o evangelho para o Japão. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos. Cristo solucionou todos os nossos problemas na cruz. Ele esmagou a cabeça do diabo que nos trazia problema. Ele solucionou todos os nossos problemas. Ele está em nós. E nós te agradecemos porque tu estás conosco, Deus. Seremos como uma igreja igual a Antioquia. Levantaremos o RUTC, que terá os 3 jardins, e receberemos todas as respostas. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.